Olá, galera. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês como que foi a minha primeira experiência com Deus. Aí, caramba. Minha primeira experiência com Deus, eu vou compartilhar aqui com você como que foi. E se você chegar até o final do vídeo, comenta já é. Eu tenho certeza que isso daqui vai impactar você e eu tenho certeza que vai trazer um pouco mais de fé para sua vida, que é o que a gente precisa nos dias de hoje, beleza? Bom, talvez a minha história seja a sua história. Por quê? Porque eu era uma pessoa incrédula. Eu não acreditava em Deus. Assim, eu tinha uma noção sobre Deus, mas um Deus distante. Um Deus que, tipo, cuidava de mim, mas, sabe? É isso, distante. Que eu não poderia ter um contato próximo com ele. Ou que isso não fosse possível. E quando eu via as pessoas falando que Deus falou com elas, eu falava assim, tá vendo? Ela é muito especial, ela é muito amada, e isso é só pra ela, não pra mim. Ou seja, eu via Deus como um ser distante, que, tipo, ajudava as pessoas, mas que não poderia ser comigo, que eu não poderia ter também uma experiência, sabe? Então, era uma parada assim meio distante. Talvez seja o mesmo caso que você. E talvez, ou também, talvez fosse uma crença que eu tinha, porque eu não tinha pessoas à minha volta, e isso é muito importante, que tinham contato com Deus. Eu sempre ouvia de vídeos, de músicas, mas sabe, algo distante. Então, ah, beleza. Eu tinha 16 anos de idade, e dentro desse período da minha vida, eu acho que muitos jovens passam por isso, e adolescentes, eu percebi isso. Que eu sentia uma sensação negativa quando eu ia dormir, como se fosse um vulto passando assim, próximo a mim, sabe? E eu ficava com medo, eu colocava o cobertor na cabeça, e eu falava assim, Deus me perdoa, sabe? Eu tinha esse contato de orar, mas é isso. Não sabia que Deus realmente me ouvia. E aí, beleza, eu senti uma sensação negativa, às vezes eu via vultos, eu senti uma presença muito maligna quando eu ia dormir. E isso me marcou, me marcava muito. Porque eu falava, cara, o que é isso? Que estranho. E beleza. Aí, se você conhece a história de Jó, você vai se identificar com essa história, porque é muito parecida com a história de Jó. E aí, beleza, eu peguei e fiquei 2 dias do nada, de uma forma que eu não sei explicar, sem comer e sem andar. Eu não conseguia nem comer e nem andar. Não tinha fome e eu tava mal, não conseguia andar. Não tinha forças pra andar, sabe? Ficava só na cama mesmo, literalmente. Aí, beleza. O tempo foi passando. No terceiro dia, que a situação realmente ficou preocupante, eu fui pro hospital, tomei soro na veia, e lá no hospital eu achei que não ia passar dali, porque eu comecei a ver tudo branco. Sabe aquela história de filme? Ah, comecei a ver tudo branco. Aqueles testemunhos assim que você. De igreja que você fala, não, não é possível. É real, é real. Eu comecei a ver tudo branco e eu falei, caramba, eu vou morrer. E aí quando eu ia desmaiar assim, eu voltei. Caí em si, tomei o soro na veia, voltei pra casa. Beleza, até então passou, não entendi nada. Fiquei sem compreender totalmente o que estava acontecendo. E tá bom. Aí, chegando em casa, passou acho que 2 semanas mais ou menos, eu recebi um convite para mim ir para a igreja. Ou seja, pela primeira vez, com 16 anos, eu recebi um convite para mim frequentar um culto. E eu falei, tá bom, por que não? E fui. Quando eu cheguei lá, eu acabei descobrindo que Deus fala conosco de diversas formas. Não é só através da palavra. Não é só através de um louvor, de um sonho. Deus ele usa profetas também para falar com a gente. Pelo menos usou para falar comigo. É a minha experiência, beleza? E aí, beleza. Aí eu cheguei lá no culto, com 2 minutos que eu sentei assim no banco, não tinha muita gente ainda na igreja. Um profeta, né? Um profeta chegou até mim e falou assim: Olha, você. Ele pegou, eu cheguei, sentei lá no banco, certo? Deu 2 minutos, tinha poucas pessoas ainda chegando no culto. Ele veio até mim e falou: Se levanta, pegou na minha mão, e eu se levantei. E ele falou assim: O inimigo tentou tirar sua vida, mas Deus não deixou. E aí eu comecei a chorar. Na hora eu comecei a chorar. Porque eu tinha passado por um momento que eu não entendi nada, tinha quase morrido. E ele falou pra mim que o inimigo que tinha tentado tirar minha vida. Então ali meio que o que aconteceu comigo teve um sentido, que foi uma ação maligna. E Deus não deixou que o inimigo me matasse. Entenderam, né? E aí, beleza. E pra complementar, ele falou assim: "E você vai ser batizado nas águas". Coisa que até aquele momento na minha família ainda não tinha ninguém assim que eu conhecia que tivesse algum contato com Deus. Por isso que eu desacreditei igual a Sara. Eu desacreditei, eu falei, mas chorando, assim, chorando muito. Eu nem pensava nisso no momento, porque realmente eu tinha tido um livramento de Deus, sabe? Porque em todo tempo a gente está em contato com algo natural. Quando vem algo desse tipo espiritual, marca a gente. Eu comecei a chorar muito, chorar muito. Aí eu chegava na escola, pô, Deus falou comigo, tal, que ele me livrou da morte. Eu quase, sabe quando eu quase morri lá? Foi Deus que me livrou. Comecei a falar para as pessoas, impactado, porque eu acabei descobrindo que realmente Deus existe, sabe? Realmente Deus ele fala com a gente, realmente Deus ele se importa conosco. E aquilo me marcou de uma tal forma que eu saía falando para todo mundo, assim, meu, Deus falou comigo, e ninguém entendia nada. Porque realmente me marcou, sabe? Talvez pela idade que eu tinha, pela compreensão que eu tinha de mundo, aquilo eu me senti muito especial, me senti muito amado por Deus mesmo. Assim, que se você já teve a sua experiência com Deus, você sabe o que eu tô falando. Cara, Deus falou comigo, Deus me livrou da morte, falou que eu vou ser batizado. Só que até então nem tinha igreja ainda. Eu simplesmente frequentei um culto aleatório aí e beleza. Só que isso me marcou tanto, essa promessa que eu seria batizado, me marcou tanto, que eu fiquei me questionando. Eu falei, pô, mas eu não tenho nem igreja tal.
E beleza, passou 6 meses, acho que passou 8 meses e nada, de nada acontecer. Nem igreja eu tinha. E aí, olha só que louco, é muito louco as coisas de Deus. Eu peguei e fiz assim, Deus, eu fiz uma oração. Eu não tinha igreja e tava no mundo ainda, tipo, não me importava com nada. Enfim, aí eu falei, Deus, fiz uma oração. Se o Senhor colocar alguém, porque eu queria muito que essa promessa se cumprisse, tipo, eu queria mais experiências com Deus, sabe? E eu falei, se o Senhor colocar uma pessoa na minha vida, eu vou pra igreja. Porque eu não tinha nenhum contato com ninguém de igreja. E eu falei, se o Senhor colocar uma pessoa na minha vida, eu vou pra igreja. Cara, eu não sei explicar o que que aconteceu. Mas uma pessoa, eu acho que 1 ou 2 dias depois, bateu aqui na minha porta, no meu portão, e falou assim: Olha, você não quer ir pra igreja? Eu falei, eu acabei de orar, tipo, na minha mente, né? Tá bom, aceitei o convite. E na hora assim eu fui. Nessa igreja que ele me convidou, meses depois eu se batizei nas águas e a promessa se cumpriu. Até hoje, eu não entendo as coisas de Deus assim. Cara, é muito louco isso, sim ou não, gente? Até então o inimigo tenta tirar minha vida, Deus me dá um livramento, falando que foi ele que me livrou, que não deixou que eu morresse. Aí eu vou e ele fala que eu vou ser batizado, profeta. Aí eu vou, oro pra Deus, colocar um amigo na minha vida de igreja, esse cara vem, bate no meu portão, me chama, e nessa igreja que ele me colocou, eu se batizo nas águas. Cara, é um sonho, assim, tipo, tá ligado? É algo que você fala, não é possível. É sério que isso aconteceu? Aconteceu comigo. E ali só comprova cada vez mais a existência de Deus, gente, que Deus é real. Talvez você que está aqui ouvindo isso esteja incrédulo ainda, eu também. Eu acho que se alguém contasse isso pra mim, ainda contando, eu não acreditaria. Só quando acontecesse comigo mesmo. Tipo, Tomé, se não me engano foi Tomé, um discípulo de Jesus, que Jesus falava assim, olha, eu vou ressuscitar, vou ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, ele não acreditou, só acreditou quando viu. Olha só que louco, o cara que andou com Jesus 3 anos, não acreditou e só acreditou quando viu ele. Então, por isso que a Bíblia fala que bem-aventurado é os que não viram e creram. Ou seja, se você, hoje, acreditar em Deus, você é bem-aventurado mais do que aqueles que conviveram com Jesus naquele tempo. Entendeu? Então, eu fiquei impactado. Eu cheguei em casa depois do batismo e fiquei refletindo, assim, sabe? Eu lembro como se fosse hoje. Eu coloquei uma cadeira no meio do quarto e falei assim: Deus, o que tá acontecendo? É sério isso? Porque não. A ficha não cai, entende? Quando você tem uma experiência desse tipo com Deus, por sermos seres naturais, assim, em contato com o natural todo o tempo, quando vem uma experiência espiritual, te marca. Até hoje eu fico, cara, que massa. E aí, gente, eu vou só relatar 2 coisas aqui, 2 experiências assim que aconteceram comigo depois disso. Deus ele começou a falar mais comigo. E eu acabei percebendo que Deus ele realmente se importa conosco. E cada vez que Deus falava comigo, eu me sentia mais especial ainda. Tipo, caramba, Deus tá falando comigo. E é o que vai acontecer com você, é o que eu desejo que você busque. Porque Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, primeira coisa, você não pode ser orgulhoso. Você tem que ser simples. Tipo assim, Deus, fala comigo. E queira que Deus fale com você, sabe? Não seja orgulhoso, achando que Deus que tem que vir atrás de você. Em alguns casos ele vai, mas na maioria dos casos é você que tem que ir até ele. Buscar primeiro o reino, ou seja, é nós que temos que ir em direção a Deus e aí sim ele vem até nós. Entenderam? Então, foi uma experiência que eu tive que me marcou muito, que me marcou demais e até hoje eu conto isso para as pessoas porque foi a primeira. E a primeira experiência a gente nunca esquece. E depois dessa veio outras, e eu comecei a perceber que Deus é espírito. Quem é Deus, na verdade? Deus é espírito. Ou seja, ele falou comigo naquele dia, ele me deu uma experiência muito marcante, e ele quer que eu continue buscando ele, que é o real intuito do evangelho, até que ele volte. Então, se você teve a sua primeira experiência, ou se você ainda não teve, saiba que Deus quer uma busca constante. Ou seja, agora que eu tive uma experiência que eu realmente sei que ele é real, eu não posso parar de buscar. E além de não parar de buscar, eu tenho que trazer mais e mais pessoas. Ou seja, cumprir o id em todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, até que chegue o fim. Ou o começo, né? O fim de uma vida aqui na Terra é o começo de uma vida com Jesus, gente. Então, assim, foi essa experiência que eu tive. Eu vou encerrar o vídeo aqui, que eu costumo gravar vídeos de até 10 minutos. E se vocês quiserem, eu continuo gravando vídeos sobre esse tema aqui no canal, beleza? É só comentar aqui. E se você chegou até aqui, comenta assim, já é. Comenta assim, já é uma experiência rápida que eu tive. Comenta assim, já é, e de onde você tá falando pra mim saber, beleza? Que aí eu vou me incentivar e me motivar a gravar mais vídeos como esse, fechou? O canal é novo, tô postando vídeos novos. Talvez a qualidade desse microfone aqui tenha atendido ao que eu tô precisando. Se tá abaixo ou, sei lá, alguma coisa, você comenta aqui também. E tamo junto, galera. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, sei lá, envia pra alguma pessoa aí que tenha talvez uma incredulidade em relação a Deus, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Essa foi a minha experiência com Deus.